Então vamos lá, meu querido. Gostaria de que você se apresentasse rapidamente, eu tenho certeza que todo mundo te conhece, né? Eu, me apresentando rapidamente, sou a Anita Brito, mãe do Nicolas Brito Salles, né? Sou neurocientista, mudei completamente minha carreira para poder me colocar mais ainda no mundo do autismo, e hoje eu tenho como convidado aqui o nosso querido Dr. Carlos Gadia, que vai se apresentar para vocês. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aí com vocês, né? Um prazer estar aqui com a Anitta, nessa querida amiga, né? Toda a família Brito, né? Ela obviamente foi muito sucinta na apresentação dela, né? Na realidade, né? Ela tem um currículo fantástico, excepcional, né? Que ela vai falar mais um pouco a respeito disso, né? Para que todos nós né, possamos realmente nos dar conta do né, de todo o estudo, né, que a Anitta teve que passar, né, e para chegar até onde ela está agora, né, então ela tem, né, pelo menos, né, dois papéis importantes, né, muitos papéis importantes, mas dois que estão muito interligados, que uma é ser mãe de um autista adulto jovem, né, e o segundo que é ser uma doutora, né, especialista em autismo. Né? Então, ela veste vários uniformes ao mesmo tempo, né, que é uma coisa que não é fácil, mas que nós podemos nos aproveitarmos dessa experiência dela, que é muito única, né, para a gente poder tirar os aprendizados que são mais úteis para cada um de nós. Tá? Eu sou neuropediatra, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai fazer 40 anos agora no final desse ano, e fiz minha residência em neuropediatria e minha especialização em epilepsia aqui nos Estados Unidos, né, na Universidade de Miami, depois na Harvard, e sou neuropediatra do Nicholas Children's Hospital desde 1988 e diretor associado do Damarino Center, que é um centro que foi criado para identificação e tratamento de crianças autistas há 22 anos. Né? Então, já cruzei o Cabo da Boa Esperança, já vivi mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Mas como vocês devem estar se dando conta, né? Não perdi meu sotaque gaúcho, né? Ainda falo muito tu, né? E, então, é por aí. Então, eu queria, para a gente começar, né? Eu queria que realmente a Anitta fizesse uma apresentação mais formal né, de todo o treinamento dela, né? E já vou aproveitar e fazer uma pergunta para ela, que é que também serve para os dois uniformes que ela veste, que é como é estar lidando com um adulto jovem autista dentro de uma situação de isolamento social, vamos dizer assim. Né? E que tipo de dicas ela pode nos dar, especificamente para pessoas dessa idade, que a gente sabe que é uma idade em que ficar dentro de casa não nunca é fácil, mas é menos fácil ainda nessa situação. Tá? Então, com vocês, jogo de novo a bola para a Anitta. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade, você é um fofo, mas fico até sem graça. Muito obrigada mesmo, né? Obrigada. Eu entrei nesse mundo do autismo já. A gente tinha um monte de autista em casa e não sabia, os autistas leves, né? E a gente não sabia disso. Então a gente era muito rotulado, tudo mais, tal. E então eu não estava no mundo do autismo antes, porque eu só estava no mundo dos esquisitos, dos nerds, dos estranhos e tudo mais. Mas não era chamado de autismo. Tentando resumir o máximo, eu estudei um pouquinho de autismo no magistério e depois eu estudei um pouquinho também quando eu fiz licenciatura na faculdade. Eu fiz duas graduações e uma dessas graduações foi licenciatura, a outra foi bacharelado. Então eu tinha mais ou menos uma noção quando eu tive o Nicolas, né? Eu já dava aula há 10 anos, quando ele nasceu, já tinha sido babá, tinha sido segunda mãe dos meus irmãos, já tinha trabalhado numa escola que tinha da creche até a pré-escola, eu era professora da pré-escola, mas eu ficava sempre em todas as salas ajudando as tias, eu sempre quis ser mãe, então eu ficava lá com os bebês. Então eu tinha uma noção do que era o neurodesenvolvimento típico de uma criança. E o Nicolas definitivamente não teve um neurodesenvolvimento comum desde o início. Ele não. Tem uma série de coisas que a gente sempre fala aí na internet, mas ele era uma criança não afetiva, era uma criança que não olhava nos olhos, não chorava de jeito nenhum para nada, não acordava para mamar. Se naquela época já soubesse um pouquinho de autismo, como se sabe hoje, já se teria identificado que ele tinha um transtorno do neurodesenvolvimento, e não um autismo ainda em si, mas já teria se começado algumas estimulações.
Com 2 meses ele não chorava, não chorou tomando as primeiras vacinas, aquela injeção na coxa, no braço. Ele não tinha reação para as coisas. E quando ele tinha febre, ele ficava só respirando rápido, mas ele também não chorava. Então foi uma criança hiporreativa para muita coisa, né? E depois, conforme foi crescendo, foi mostrando uma série de diferenças no desenvolvimento dele. Teve uma regressão muito forte com 3 anos e 8 meses, que hoje a gente suspeita de uma neuroinflamação ou de uma depressão profunda por causa do remédio que ele tomou. Qualquer coisa a gente fala sobre isso depois. Só que a gente não tem como hoje provar as nossas suspeitas, porque essas suspeitas eu fui ter depois do doutorado, né? E então eu fui estudando sempre, 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 sempre pesquisando. E aí, em 2016, eu fui fazer o doutorado na USP em neurociência voltada para a neurobiologia do autismo mesmo, né? Então, enquanto eu fiz lá na USP, eu também fiz 2 cursos de neurociência por Harvard online, que eu sempre falo para as pessoas, online tem bastante coisa, né? Harvard tem, eu fiz 2 por Stanford também. Fiz agora, recentemente, outro por Harvard em bioinformática, que eu estou fazendo estou estudando bioinformática também, porque eu não quero parar com os meus estudos de autismo, então eu quero coletar dados e para isso eu preciso saber mais de bioinformática. Então, eu estou sempre estudando. Eu sou uma curiosa, amo estudar, sou uma pessoa pouco social e sou muito estudiosa, sou muito focada em estudo assim. Então, resumindo, é mais ou menos essa a minha vida em relação ao autismo. Acredito que eu vou estudar até quando Deus me der forças, porque eu não pretendo parar, não. Sobre ter um autista em casa, tentando resumir também, um autista adulto nessa época de quarentena, é importante saber que o estado que o Nicolas está hoje é resultado do que vinha lá atrás, né? Então, eu me empatizo muito com as mães que foram pegas de surpresa nessa quarentena, que ainda estão num processo de descoberta, ou que têm um autismo mais severo agora, com uma criança de 6, 7, 8 anos que ainda se autoagride, que foi o caso do Nicolas, ele passou por um autismo severo, né? A gente passou por um pequeno lockdown lá em 2009, eu acho, daquela gripe aviária, não sei se vocês se lembram, que teve suspensão de 2 semanas de aula, mas não foi nada parecido com o que está hoje. Foi muito mais ameno naquela época, né? Então, o Nicolas hoje ele está muito bem, só que assim, de 3 semanas para cá, ele tem apresentado um aumento muito grande de estereotipias vocais e motoras. Ele aumentou bastante, então a gente teve que aumentar as ocupações com ele, diversificar um pouco o que a gente está fazendo. A gente notou também que ele está ficando muito mais trancado no celular e nas coisas dele, então a gente também está tendo que inventar. Então, essas coisinhas trazem problemas para a gente, porque o Nicolas ele é meio atípico. Se você para de estimular, ele tende a regredir. Ele se coloca no casulinho dele para ele estar bom ali. Então, a gente está tendo essas preocupações. Mas não é nem comparado a outras mães que eu sei que tem filho quebrando a casa, se mordendo, agredindo a mãe, se autoagredindo. E eu sei de autista leve e autista severo que está fazendo isso. Então, nem é só severo e nem é só leve. Os dois lados. Tem autista leve que não entende, tá xingando a mãe feio, xingando de palavrões, dizendo que ninguém vai segurar dentro de casa, já teve caso de polícia, a gente está sabendo de umas coisas aí bem complicadas. Fora o Nicolas, eu tenho outros autistas na família que estão conseguindo ir bem, obrigado. Um deles tem depressão, então a gente está preocupado, porque uma das comorbidades dele é a bipolaridade, é o que a gente se preocupa mais, então a gente tem que ficar sempre mais em cima. Agora o restante é tudo meio associal, então tá todo mundo muito bem trancadinho dentro de casa, entendeu? E no caso do Nicolas foi isso, é o resultado do trabalho de quando ele era pequeno até hoje é que fez com que a gente esteja passando essa quarentena de uma forma bem mais amena se comparado a outras famílias, né? Traz preocupações, de 3 semanas para cá aumentou um pouquinho as preocupações, mas não se compara aos quadros de pessoas menores aí que têm autismos mais complicados, mais severos e que foram pegos de surpresa. Em suma, é isso. Muito bem. Obrigado pela apresentação mais apropriada, né, agora de todo o teu trabalho. Né? E a gente fica muito, né, obviamente, né, muito orgulhoso de ter uma pessoa com a tua capacidade, né, no campo, né, no campo de estudo. E eu também, né, nós estamos com a mesma situação aqui, que é nós temos, né, os dois extremos, né? Nós temos um grupo grande de crianças que, na realidade, está muito melhor, né? Inclusive melhorou, progrediu horrores nesses últimos 2 meses, pelo fato de estar em casa, pelo fato dos pais estarem em casa trabalhando constantemente com eles, né? Pelo fato de que a escola por computador permite uma certa variação de horários, flexibilidades, etc. Então, por incrível que pareça, nós temos um número grande de crianças que melhoraram horrores, né? E nós temos, obviamente, um número maior de crianças e adolescentes, adultos jovens,
que realmente a situação está bem complicada, né? Uhum. Uhum. Muita raiva, muita dificuldade em lidar com a situação, agressividade, tanto verbal quanto física, em relação Sim. aos pais, né? Uhum. Automutilação, né? Então, nós estamos lidando com esses dois extremos, né? Uhum. Que são interessantes, um para o bem, vamos dizer assim, positivo, e Sim. outro, obviamente, de grande preocupação, né? Uhum. E a outra questão, né, que todos nós estamos lidando também, é a quebra de rotinas, particularmente em relação às É. terapias, né? Sim. O fato de que né, nós temos crianças que, todos nós temos crianças que recebiam terapias muito intensas, né? 4, Uhum. 5, 6 horas por dia, todos os dias, e que, de repente, tudo isso meio que desapareceu, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, essa dificuldade da rotina, né, também é uma dificuldade grande, né? Uhum. E já vou fazer uma outra afirmação e daí pedir a tua opinião, Uhum. Anitta, que é Aham. o fato de que, como isso reforça, né, a Uhum. importância do treinamento e capacitação dos pais, né? Sim. De Uhum. como a gente está vendo que aqueles pais que foram realmente treinados e capacitados estão conseguindo levar as coisas com relativa tranquilidade, né? Sim. E aqueles Exato. pais que são novos, iniciantes, né? Ou que, por uma série de razões, acabaram tendo que confiar uma quantidade muito grande de tempo aos terapeutas exclusivamente e não tiveram a oportunidade de serem treinados e capacitados, eles estão desesperados em casa, né? Uhum. Porque é uma sensação muito grande de despreparo, de frustração, de terem sido abandonados e não saber o que fazer, né? Sim. Então, eu queria também ouvir a tua opinião das situações que tu estás vendo aí no Brasil em relação à questão treinamento e capacitação de pais. Sim, isso daí é de extrema importância. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque um dos sonhos que eu sempre tive é uma coisa que a Elise está fazendo muito parecida com o que eu sempre pensei, do Eco Project, que é treinar os pais. É uma coisa que, assim, eu procuro fazer isso bem rapidamente com palestras, com lives, falo, gente, faz assim, faz assado, né? Olha, cada caso é um caso, não sei o quê, mas leiam. E uma coisa que eu sempre falo para as mães, empoderem-se, empoderem-se, empoderem-se. Porque hoje em dia, o acesso que nós temos à informação não é nem de perto que nós tínhamos há 20 anos atrás. Há 20 anos eu não conseguia nada na internet em português que me desse uma luz do que estava acontecendo com meu filho. Nada, nada, nada. Eu tinha noção em português que meu filho jamais falaria, jamais seria capaz de expressar amor, nunca iria para uma escola. Tudo que tinha em português era tudo muito definitivo. O autismo era eu vou usar um termo bem ruim aqui, era uma doença mental muito incapacitante. Era isso que me Uhum, passava na internet naquela época, uma doença mental uhum, incapacitante. Mas eu via potencialidade no Nicolas, eu via potenciais nele, eu via que eu conseguia tirar leite de pedra. Eu falei, gente, não é possível. Conforme eu ia atrás, aí eu comecei, já dava aula de inglês, comecei a ler em inglês algumas coisas do Teach, comecei a ler sobre o Applied, o ABA, ABA, né, sobre a análise aplicada do Para comportamento. análise. Uhum, Então, tudo que eu ia lendo, como eu tinha estudado Skinner na escola, na época, e eu tinha só visto levemente sobre louvas na faculdade, então eu fui me aprofundando mais. E aí foi aí que eu fui fazendo com ele, e tudo que eu via eu ia misturando, desde que não fosse nada invasivo. Ah, dá esse comprimido, dá esse chá, dá essa coisa. Isso eu não fazia. Mas de estimulação. Isso me empoderou bastante para que eu conseguisse ver o meu filho voltar a falar, né? Hoje em dia, ser um palestrante, ser um fotógrafo, porque eu fui procurando. O Nicolas não nasceu com uma máquina fotográfica do meu útero. Eu tive que pensar o que eu ensinaria para ele. Ele nunca teve interesse em fotografia. E, de repente, ele vai participar de uma exposição com a Grazi e ganha em primeiro lugar como fotógrafo. Então, ele nunca falou assim para mim, mas meu sonho é ser fotógrafo. Eu fiquei pensando o que eu poderia ensinar para ele que ele pudesse fazer de um dia uma profissão. E pensei em fotografia. E todos os dias, o Nicolas tem 21 anos, eu estimulo o Nicolas todos os dias. Por quê? Porque eu fui estudando o máximo que eu pude. E outra coisa, estudo até hoje. A Springer liberou essa semana, não sei se você ficou sabendo, para baixar livros lá de graça. Se alguém quiser o link, aham, pessoal, sim. você viu? Uhum, Manda para o nosso de, WhatsApp, o Alexandre vai colocar aqui o WhatsApp. Manda para o WhatsApp que o Alexander manda o link para vocês, que eu acho que ainda tem. Eu baixei um monte, mais de Applied Behavior Analysis, mais de uhum, desculpa, mais de análise aplicada ao comportamento, mais de neurociência, mais de
tudo que é sobre comportamento, sobre comidas, alergias, metabolismo. Eu baixei um monte de coisa, porque eu quero me inteirar cada vez mais dos assuntos. Então, a gente precisa ir atrás. E outra coisa, treinamento dos pais, gente, deveria ter em toda cidade, todo município, do menor ao maior. Todo mundo deveria ser instruído a fazer o melhor possível pelos seus filhos. E outra coisa também é cuidar de quem cuida, porque tem muitas mães que têm depressão profunda e tem um filho com autismo, ela tá, sei lá, chapada de remédio, drogada, toma não sei quantos comprimidos de manhã, não sei quantos à noite, e aí ela tá numa depressão tão profunda que ela não consegue cuidar do próprio filho. Então ela também precisa ser cuidada. São coisas que a gente precisa consertar aí no meio do caminho, que eu acho que vai ter acho que vai dar uma mudança, assim. Por isso que eu gosto tanto do projeto da Elise, eu gosto muito do que a Grazi faz, estou louca para entrevistar a Grazi. Ela escuta, mas tu acha que eu tenho uma coisa para dizer? Meu, esse trabalho que ela faz do iShape, ela ajuda muita gente. Essas pílulas que a gente vai dando para as mães de pouquinho, cada mãe que faz alguma coisa na internet, cada cientista que faz alguma coisa na internet, ajuda com que essas pessoas vão entendendo cada vez mais e vão podendo ajudar seus filhos. Eu acredito muito. É verdade. Acho que Deixa eu te o trabalho perguntar. da Elisa é fantástico, né? É Uhum. incrível, né? Sim. Uhum. E acho que o papel que a Grazi escolheu de né, trazer a história dessas mães fantásticas, mães e pais, Uhum. mas nós vamos falar assim Sim. mais especificamente de mães, né? Fantásticas, né? Que não só estão fazendo acontecer para os seus filhos, mas estão fazendo acontecer para a comunidade. Né? E são histórias que têm que ser contadas, né? Até porque isso estimula, né, outras pessoas, né, que estão se sentindo muito pouco capazes, muito pouco sem poder de decisão nenhum, a pensar de que realmente elas podem transformar as coisas, ser fatores transformadores, né? Uhum. Né? Como tu, né? Como a Eli, como outras mães e pais que estão aí na internet, né? Nas comunicações sociais. Uhum. Ô, Carlos, estão te pedindo para você chegar com o rosto mais para frente da câmera. Falaram que o seu rosto não está nítido. Ah, As pessoas querem te ver, rapaz. Eu vou fazer. Bom, Eu vou botar deixa eu mais começar a luz fazer. para ele aqui. é que eu não tive tempo de fazer a barba, pessoal, então, né? Eu estou querendo ficar meio de longe. Assim. Vê se melhora assim. Não, pode ficar de pertinho que todo mundo vai ver sua barba, não tem problema. Eu queria que a gente Vê se começasse. Ficou melhor melhorou. assim? Tá melhor, Vê tá se mais melhorou. nítido. Melhor. Tá melhor, sim, Assim, Grazi. melhorou? Tá bom. Sim, melhorou. Eu vou fechar. Quem sabe eu baixo Tá bom um assim, pouco a não. luz. Né? É bom que não me Eu vejam gostaria. muito mesmo. Melhorou? Melhorou sim, Melhorou, Grazi. né? Sim, Tô na thank you. iluminação aqui. Tá. Então, eu gostaria que a gente batesse um papo rápido também sobre a questão da gente perder tempo com coisas que não funcionam. Eu acho isso bem interessante, né? Que as pessoas, elas estão sempre... por isso, o que eu te admiro, assim, eu não te conhecia, você sabe disso, eu te conheci depois, eu falei para a Grazi, porque eu sou muito pouco de internet e tudo mais, e aí o pessoal ficava me perguntando, Anitta, eu quero saber do Gadia, Anitta, me fala sobre o Gadia, Anitta, você já foi no Gadia? Eu falei, porra, que é Gadia? Quem é Gadia, né? Aí eu fui atrás, aí eu falei assim, bom, quem que é? E aí na internet eu fui ver quem era você e tal. Aí um dia eu estava num lugar, aí a pessoa, olha, parabéns pelo teu filho, que guri lindo. Eu, tá, obrigado. Quem é essa mulher linda, né? A Grazi. E você lá na frente, Nicolas, tira a foto. Nicolas, eu pensando, quem é esse homem, né? Tão simpático. E aí, fui atrás. E quando eu vi você falar a primeira vez, eu fiquei assim, wow, that's it. Porque você fala tudo o que eu sempre amei. E assim, eu falava, cara, um médico bem formado como esse, que é estudado pra caramba, que está, você sabe que aqui no Brasil tem uma coisa da gente ter a síndrome de vira-lata, né? Que atende nos Estados Unidos, isso conta aqui no Brasil, né? Ou se Ele conta, infelizmente, conta. Eu falei, ele valida tudo que eu penso, tudo que eu falo. Sou fã número 1, conheci agora, mas sai da frente de todo mundo que eu quero ficar na ponta. Eu sou fã número 1 do Dr. Carlos Gadia e eu falo para todo mundo sem o menor problema. Então, eu gostaria que a gente batesse um papo sobre esse negócio da gente perder tempo, porque as pessoas me perguntam muitas coisas. Anitta, eu vou começar a tentar tal terapia com meu filho, o que você acha? Né? E você tem que ter um cuidado para falar com as mães, porque eu sou muito direta, eu tenho esse defeito, eu sou muito direta.
E aí tem gente que para de me seguir, fica com raiva, e eu corto os pulsos, só que não. Porque eu vou diretamente no assunto, você entendeu? Então eu falo, olha, não faz Uhum. isso, porque... Ah, teve uma vez uma pessoa da minha igreja, que nem sei quem é, chegou lá, oi, paz de Deus, seu amém. Olha, você conhece o tratamento com tal vitamina? Aí eu falei, olha, irmã, melhor sair disso, cuidado. Ah, eu só queria ajudar, não quer... Me bloqueou. Eu falei, irmã, vai orar. Aham. Eu tive que pôr em oração, porque as pessoas elas querem vender coisas para a gente, dando aquela Uhum. falsa ilusão de que a gente está ganhando alguma coisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque por mais que eu seja a doutora Anita Brito, você é o doutor Carlos Gadia, que tem muito mais estrada do que eu tenho. Né? Então, com atendimentos, com tudo mais. O que você tem Eu já visto? virei o cabo da Boa Esperança, né, Nilton? Não é para Nós tanto, temos uma mas diferença de estamos... idade significativa. Ó, você atende, há quantos anos que você atende na neuropediatria? Quantos anos que você atende? Há 30 e... 31 anos. 31 anos, eu tenho 48 anos. Então, você vê que assim, você Então, tem ó, uma. Então, diga para as pessoas, você que tem 31 anos de tu era uma experiência e tem. guriazinha, eu já era neuropediatra. Né? Exatamente. Porque eu gostaria que as pessoas escutassem da tua boca, assim, entendeu? O que é a perda de tempo com terapias inexistentes, miraculosas, que vendem na internet e tudo mais. Please. Acho isso fundamental importância, né? Eu sou... uma das coisas que eu acho que é de maior significado, né, é o entendimento de que os profissionais de saúde em geral, mas o médico, até pelo fato de, vamos dizer assim, da figura do médico ainda ser uma figura, né, em alguns lugares ainda bastante respeitada e considerada, né, o médico tem que assumir, o profissional, o especialista, tem que assumir um papel que seja maior do que simplesmente o papel diagnóstico, né? Claro que eu diria que é imperdoável para um especialista, né, não cumprir esse papel, né? Mas o nosso papel dentro da profissão de saúde, né, ele não termina aí, ele começa aí, né? Então, essa situação, né, de que o seu filho tem transtorno de espectro do autismo, né? Ele precisa disso, disso, disso. Ter logo, volte daqui a um ano para me dizer como as coisas estão. Né? Isso não é mais aceitável. Aliás, nunca foi aceitável, mas agora é ainda menos aceitável. Né? E o médico, principalmente o pessoal jovem, né, que está saindo da formação, precisa entender claramente, né, que nós precisamos, além de saber fazer o diagnóstico, nós precisamos identificar e separar o joio do trigo em termos de terapias. Né? Eu diria assim que a enorme maioria dos profissionais sabe a diferença das terapias, o que funciona e o que não funciona. Mas, por uma série de razões, que vão desde o fato de se sentirem talvez pouco experientes, até o fato de não quererem criar constrangimentos, etc., muito frequentemente, apesar de que tu sabe, tu não fala. E tu não fala claramente. Né? Tu transmite aquela impressão de que estas são as opções e vocês vão procurar qual é a opção que seja melhor para vocês. Né? É aquela situação, né, que aqui nos Estados Unidos a gente já convive com ela há muitas décadas, né? Que foi criada em grande parte devido à questão médico-legal, né? Que é aquela do médico apresentar as opções aos pais e que os pais praticamente tomam a decisão por eles de qual é a terapia. Né? Eu não vejo isso como um avanço na medicina, ao contrário, eu vejo isso como um retrocesso na medicina, né? Em todas as profissões de saúde. Né? Nós fomos treinados, nós aprendemos, nós estudamos, né? Nós. Então, nós não podemos simplesmente dizer para os pais, são essas as opções, elas são mais ou menos iguais e vocês vão procurar que fique melhor para vocês. Né? Isso é um desserviço. Né? Isso não é somente um esquecimento, não é somente um posicionamento pessoal, isso é um desserviço com o nosso paciente e com a família desse paciente. Nós temos que assumir claramente quais são as coisas que são cientificamente comprovadas que funcionam,
né? Quais são as que não são, quais são as coisas que vão ter um custo elevado, quais são as coisas que vão ter riscos à saúde, né? Então, tudo isso nós temos que deixar muito claro, porque, como eu costumo dizer nas minhas conferências, né, aquela ideia, né, que é muito comum da gente ouvir, tenho certeza que a Anita já ouviu isso muitas vezes também, né, que é, mas doutor, ninguém sabe nada sobre autismo, não é mesmo? Então, que não faz tentar de tudo um pouco para ver o que funciona, né? O problema é que faz muito mal, né? Faz muito mal. Por que faz mal? Porque nós estamos deslocando recursos, né? Esses recursos, a não ser que nós tenhamos situações raras de famílias que têm recursos incalculáveis, né? Todos nós, em algum momento, vamos ter que dizer, eu vou ter que tirar daqui para botar ali, né? E nós não podemos cometer o erro de tirar do que funciona, mas que leva tempo e que dá trabalho, para aquilo que vai curar ou vai resolver a semana que vem, mas a semana que vem nunca chega. Exato. Né? Então, isso é de fundamental importância. Tem custo? Tem custo. Né? Faz mal? Faz mal. Faz mal porque a gente está separando recursos, perdendo recursos. Faz mal porque nós estamos perdendo confiança, né? Porque cada vez que nós tentamos uma coisa e ela não funciona, a gente começa a pensar que nada funcionará, né? E faz mal porque nós estamos perdendo esperança, né? Então, que são as coisas mais importantes para as famílias que nós temos a dar é confiança, né? Segurança, esperança. Se nós, como profissionais de saúde, profissionais de educação, pudermos dar um pedacinho, né, disso para cada família, nós já cumprimos o nosso papel milhares de vezes. Eu sinto isso também. Porque as pessoas elas acabam perdendo muito tempo. E tem gente, no nosso caso, na época a gente não tinha de onde tirar financeiramente para onde colocar. Então a gente não tinha nem essa coisa, vou tirar do feijão para colocar na terapia, né? Aí, quando eu comecei a ganhar bem, não existiam as terapias também. Então, o dinheiro que eu tinha, eu não tinha onde colocar. E aí, eu comecei a ver um monte de coisa que era charlatanismo, me convidando assim, ó, venha curar teu filho, desde questões religiosas até questões de fármacos e fórmulas e tudo mais. Isso, as enganações, elas não são de hoje, né? Elas não vêm de hoje. Não. Então, eu tenho essa sensação de perda de tempo, de que você está perdendo tempo se você não está cuidando certo. Então, até perguntando aqui, uma pessoa pediu para falar várias vezes sobre a vitamina B12, né? Então, vamos falar um minuto sobre a vitamina B12. Meio minuto, não funciona, né? Não temos, provavelmente, nenhuma evidência científica que funcione, né? Não tem nenhum estudo que mostre que funcione, não tem nenhuma teoria sobre a qual ela poderia funcionar, né? Então, por que nós vamos estar dando injeção de B12 nos filhos da gente? Eu concordo em número e grau. Gente, já procurei estudo. O meu doutorado foi o ambiente, a interação, o interplay de genética e ambiente, né? Inclusive, o Dr. Paulo Liberaleso está aí. Estou louca para fazer uma live com ele. E ele foi da minha banca também, né? Ele foi um fofo, maravilhoso. E eu estudei justamente essa relação entre ambiente e genética. Tem um monte de coisas que estão vendendo por aí, Brasil, Estados Unidos, Uganda, né, em qualquer lugar, falando sobre algumas coisas que não funcionam. Não existe um estudo científico. O dia que tiver, eu sou a primeira a distribuir vitaminas B12. Fala, gente, ó, saiu finalmente um estudo mostrando que cura, que ajuda, que é maravilhoso, que pelo menos alivia. Eu sou a primeira a liberar isso daí. Falo, ó, eu estava esperando, né? E outra coisa, existe também um problema quando a gente dá um excesso de vitamina na criança, né, doutor? Por exemplo, o excesso de vitamina D, por exemplo, que pode atingir outras partes, né? Então, a vitamina D também eu gostaria que você falasse um segundinho. A vitamina D está igualmente, né, na mesma situação, né? Infelizmente, no Brasil, né, existem pessoas, né, de uma formação muito elevada, né, que praticamente vendem a vitamina D como cura para tudo. Né? Praticamente todos os transtornos neurológicos são curados pela vitamina D. Se for a vitamina D certa. Né? Não é qualquer uma vitamina D. Mas é certa. Onde que eu compro essa, hein? Então, né, de novo, né, nós temos que ter cuidado quanto a isso, né?
e tudo precisa de documentação. Sim. Né? As Quer dizer, pessoas uma coisa têm é... mania de dividir as coisas, né? Porque o que eu vejo, doutor, é assim. Por exemplo, se você vai ler o que que causa a falta de vitamina D, você dá um Google simples em português. O que que causa? Você começa a ler umas coisas e fala, meu filho, meu filho, meu... Aí você fala no celular, gente, então é isso, o que ele tem é falta de vitamina D. Aí eu falo assim, o que que causa a falta de vitamina B12? Aí eu vou lá, nossa, isso também tem no meu filho. As pessoas, elas querem tratar uma coisa tão complexa quanto o autismo com pontos específicos, né? A pessoa autista, a pessoa com autismo, ela tem que estar bem alimentada, como qualquer pessoa do planeta. Ela não pode ficar comendo coisas ressacadas, coisas com conservantes, como qualquer pessoa do planeta. A gente não deveria, nenhum de nós, deveríamos comer nada com aditivos que a gente tem que ler o pacote, né? De vez em quando, uma coisa ou outra, a gente até poderia pegar uma lasanha do freezer, sei lá. Eu não gosto, eu prefiro tudo muito natural. Mas a gente tem que se alimentar de forma natural. Ah, Rita, mas o meu filho não se alimenta de forma natural. Acompanhe como ele está, se ele está com a vitaminose em algum ponto, para que ele faça a suplementação do que ele realmente precisa. E não vá fazer um tratamento com ele esperando que a vitamina B12 ou que a vitamina D vá curá-lo do autismo ou que vai melhorar esse ponto ou esse. Ele tem que ter a vitamina B12 ou a vitamina D ou a vitamina Z ou qualquer vitamina equilibrada no corpo dele. Correto, doutor? Exatamente, né? Tem que estar equilibrado. A vitamina D, né, na realidade, ela se chama vitamina D, mas na realidade ela é praticamente um hormônio, né? Ou seja, ela tem uma função muito importante Isso, no corpo, né? Então nós temos que ter cuidado, né? Existe uma diferença entre, vamos dizer, a fisiologia de certas substâncias que, quando a gente lê, diz assim, mas isso faz sentido que poderia ajudar uma criança com tal tipo de problema. E equacionar isso com uma relação direta de que como isso deve fazer sentido que, então, esse é o tratamento. Né? Como tu disseste muito bem, Anita, né? Autismo é um transtorno extremamente complexo. Sim. Extremamente complexo. Né? Então, se imaginar, né, que nós vamos ter uma resposta única, né, para todas essas complexidades, é um pensamento que eu diria que é meio simplístico. Simplístico, né? Exatamente. Né? Então, acho que nós temos que ter cuidado com isso, ainda mais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo daqui dos Estados Unidos. Né? Tem certos laboratórios nos Estados Unidos em que, quando os médicos mandam os exames para dosar vitaminas, metais pesados, diferentes químicos, agentes químicos, minerais, né, seja no sangue, no cabelo, etc., etc., né? Eles já sabem que o resultado vai vir anormal. Ele sempre vem anormal. Ele nunca vem normal. Né? Não somente isso. Né? Existem alguns laboratórios que, na realidade, pagam uma porcentagem do valor do exame para o médico que pediu o exame. Né? E tu sai do laboratório e na porta do lado já tem a clínica de venda de dietas especiais que, por acaso, pertence a um familiar do dono do laboratório, né? E do outro lado... Que coincidência! Né? Que coincidência! Eu trabalho no laboratório e alguém da minha família vende essa linha de produtos especiais que são os únicos no mundo que são capazes de resolver o problema. Né? Apesar de que, se esses mesmos exames, né, sejam de sangue, de urina ou de cabelo, forem mandados para os melhores laboratórios das melhores universidades dos Estados Unidos, voltariam normais. Eu já falei sobre isso também, e as pessoas não acreditam. Tem aquele The Great Plain, blá, 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 que está naquele Quack Edition, inclusive, falando que, assim, não tem... Eu já pesquisei nos Estados Unidos, assim, não tem nada que diga que é verdadeiro, mas as pessoas continuam insistindo nessa de, vou mandar o cabelo do meu filho para os Estados Unidos. Então, assim... Então, né, eu estou dizendo isso, né, pessoal, porque, como eu estou aqui, eu conheço muito bem a situação do Brasil, poderia dar exemplos no Brasil, né? Mas eu estou dando especificamente um exemplo nos Estados Unidos, exatamente por aquilo que tu falasse, né, Anita, de que né, o jardim do vizinho é sempre mais florido. Né? Então, se lá tem e se lá se faz, deve ser o melhor, ou deve ser o correto. Né? Sim, exato. Nós temos... Né, picaretagem não é exclusividade do Brasil. Né? Tem picareta em toda parte do mundo, está cheio de picaretas nos Estados Unidos, que infelizmente se aproveitam das pessoas
e que, do ponto de vista financeiro, estão se dando muito bem, obrigado. Né? Porque Sim. nenhum desses exames é barato, nenhum desses exames é coberto por seguro, né? Uhum. E todos esses profissionais da saúde, entre aspas, né? Uhum. Cobram uma enormidade, Uhum. né? por atendimento. Tá? Sim. Então, muito cuidado com isso. Né? Acho que foi muito bom tu ter levantado essa questão, Anita, exatamente, porque, principalmente em situações como agora, né, em que todos nós estamos muito fragilizados, né, a ideia de algo que seja uma resposta rápida, né, Sim. e curadora, né, Sim. é muito atrativo. Né? Então, muito Eu vou cuidado falar com uma, isso. eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho meu filho autista há 21 anos. Foi me oferecido coisas que fossem curá-lo lá atrás. Eu sou super curiosa para tudo. Se falar assim, tá na Bíblia, eu vou lá olhar na Bíblia. Se Jesus Cristo descer na Terra para mim e falar assim, Anitta, é assim, eu falo, peraí que eu vou ver com Deus. Eu estou sempre olhando por todos os lados. Se um médico me diz, eu vou atrás. Se um picareta me diz, eu vou atrás. Tudo, eu vou atrás. Tudo. E acaba o quê? Que eu vou descobrindo as respostas corretas, né? Porque eu vou atrás de artigo científico, eu me informo, eu não tenho vergonha de perguntar. Se eu precisar mandar uma mensagem pro Gadia, coisa que eu não faço, eu não gosto de mandar mensagem para ninguém, mas falo, Gadia, pelo amor de Deus, é urgente. Neurometria funciona? Porque eu não estou conseguindo, entendeu? Então eu vou fazer coisas do tipo assim, eu não estou conseguindo achar uma resposta nos artigos científicos. E eu já li 700 artigos científicos. Então a informação é a melhor coisa, porque são 21 anos cuidando do meu filho para que ele vá tendo progressos, né? O quadro dele, ele tem uma genética meio complicadinha, o ambiente é mais favorável, né? Mas a genética dele é complicada, mas a genética passa a não ser determinante quando ele tem um ambiente um pouquinho mais favorável, que somos eu e o pai ali, os familiares que podem ajudar, a gente tem amigos próximos que o aceitam muito bem, então ele tem um ambiente onde ele possa progredir dentro do que a genética dele proporciona. Se ele tivesse síndrome de Rett, ele não teria o mesmo, né? Supondo até que fosse menina, né? Ou uma síndrome de Phelan-McDermid, ou um X frágil, ele não teria um desenvolvimento idêntico ao que ele tem hoje, correto, doutor? Ele teria um desenvolvimento Certo. diferente. Então, a genética Claro. dele, apesar dele ter apresentado um autismo mais severo quando era pequeno, proporciona que, quanto mais a gente faça estimulação, a gente vai mexendo com a neuroplasticidade dele e vai conseguindo tirar leite de pedra. Só que são todos os dias. Eu poderia procurar o caminho mais rápido, procurar dar uma medicação para ele, por exemplo, fármacos como Ritalina, eu poderia ter dado para ele para poder fazer com que ele tivesse uma atenção melhor na escola, aprendesse melhor na escola. Mas qual o custo isso daí seria nos rins, no fígado, em outras coisas com o passar do tempo? O que poderia trazer ou não? Eu não sei como o organismo dele aceitaria, né? Seria melhor? Não seria melhor? Eu resolvi não dar, mas eu tive o luxo de resolver não dar e fazer todo o plano educacional individual dele para que as professoras pudessem acompanhar e começaram também a me ajudar. Então, isso tudo é muito importante para a gente entender que quando a gente faz isso, a gente perde muito tempo e a gente não tem que ter respostas rápidas. A gente tem que ter respostas ao longo da vida e ver os progressos ao longo da vida. Ser mãe é isso, tá, gente? Não é só mãe de autista, não. Ser mãe, o Gadia tem filhos, né? Você não vê o Marcelo, teu filho, né? Você já terminou de criar o Isso. Marcelo, apesar dele estar casado? Já acabou o seu trabalho como pai? Não, não é nada. Cada vez fica pior. Marcelo não é autista, né? Marcelo não é autista, caramba. Marcelo tá aí, tá com quantos anos? 30, sei lá. Tá casado, né? Super bem, um rapaz bonito, inteligentíssimo. E a gente precisa cuidar dos filhos sempre. Eu tô com 48, hoje de manhã minha mãe estava me dando os conselhos na mesa, conversando comigo. Então, é muito bom a gente ter esse acompanhamento. E, doutor, eu queria que você falasse também rapidamente sobre neurometria e neurofeedback. Tá. Para dizer a verdade, eu não sei exatamente o que é neurometria. Né? Não sei se é alguma coisa relacionada, imagino que seja alguma coisa relacionada ou semelhante a neurofeedback, né? Que seja algum tipo de estimulação, né? Do cérebro, né? Utilizando como marcador algum tipo de aplicativo que demonstra mudança na atividade elétrica cerebral. Né? Isso bem. Que começou a partir da própria questão do mapeamento cerebral, né? São aqueles elétrodos que são feitos de forma que tem um mapa colorido, né? Que são muito bonitos. A gente mostra, olha aqui, ó, tá azul aqui, tá vermelho ali, né? Então não existe, novamente, absolutamente nenhuma evidência de que qualquer tipo de estimulação do tipo neurofeedback funciona para problemas neurológicos primários. Né? Existe alguma sugestão de que talvez, em alguns casos de TDAH,
talvez possa ter um leve efeito positivo. Né? Mas esse efeito positivo, na realidade, né, não está nem comprovado que seja um efeito positivo amplo, ou seja, né, os poucos estudos que foram feitos com esses tipos de estimulações, vamos dizer, ou de trabalhos que se faz a partir de manipulação da atividade elétrica neuronal, né, de monitorização da atividade elétrica neuronal, os poucos trabalhos que mostraram alguma resposta mostraram que quando tu faz aquele teste de novo, tu sai melhor. Mas não necessariamente isso se aplica na tua capacidade de sair melhor no teu funcionamento escolar. Né? Então, tem diferença entre eu fiquei cada vez melhor nesse jogo, vamos dizer, né, do estímulo cerebral, e eu uso isso para uma melhora prática. Tá? Sim. Então, para autismo, não existe absolutamente nada nesse sentido. Né? Existe muito interesse em estimulação magnética transcraniana, né? O uso de estímulos eletromagnéticos em certas áreas do cérebro em pessoas autistas. Né? O pessoal da Harvard, né? É o pessoal que talvez foram os primeiros a trabalhar com isso. Né? Inclusive, um adulto com síndrome de Asperger escreveu um livro, né, em que ele fala da tremenda melhora dele com esse tipo de estimulação. Né? Mas há alguns anos atrás, eu acho que 4, 5, 6 anos atrás, como parte do MENSAR, que é o encontro anual de pesquisa para autismo no mundo, foi feito um grupo de estudos com todos os pesquisadores que estão trabalhando com estimulação magnética transcraniana, né, seriamente, e a conclusão final é de que, nesse momento, não existe nenhuma indicação para o uso clínico desse tipo de estímulo. Né? Existe indicação para pesquisa, mas não existe indicação para uso clínico. Então, essa história de que eu vou fazer e cada terapia, sessão, custa $500, $1.000, e tu precisa de 50 sessões para daí ver se funcionou, né? Isso começa com P, mas não é pesquisa, tem outro nome. E deixa eu te fazer... o problema, Gadi, é que só faltam 10 minutos para acabar a nossa live e eu gostaria de ficar, assim, 5 horas conversando contigo. Eu queria te convidar para mais uma. Eu também. Se você puder, eu vou falar para o Alex eu mandar posso ficar. Porque assim, se você quiser, a gente derruba e volta. Não sei, a gente faz a semana que vem. Tá. Pode ser. Pode derrubar e voltar. Pode derrubar e voltar? Eu estou adorando também falar contigo. Tá, né? porque eu acho que vai ser bem bacana e tem muita gente com umas perguntas. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Se cair, a gente volta. Então, eu convido vocês a voltarem para ficar mais um pouquinho. Vamos entrar na melatonina, doutor. Melatonina, me corrija, por favor, que eu até tenho vontade de saber, porque de repente eu vou aprender um pouco contigo. Melatonina é um hormônio que nós já produzimos no cérebro, mas algumas pessoas nascem com uma falta disso, acabam tendo transtornos de sono, e às vezes a gente pode tomá-la de forma sintética, mas a gente tem que tomar e parar de vez em quando, não pode também tomar o tempo inteiro. Falando bem resumidamente, correto ou não? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Manda é um hormônio que todos nós produzimos, né? Que é um hormônio cuja função maior, a função básica, né? É a regulação do ciclo despertar-dormir. O ciclo circadiano, né? Exatamente, o ciclo circadiano. Né? E que se baseia exatamente, né, em percepção de mudanças da cor do ambiente. Né? Escureceu, está na hora de eu dormir. A melatonina reconhece isso e libera. Né? Em situações de claridade, a liberação de melatonina, né, é muito menor ou diminuída, e então isso regula o ciclo. Tá? Todos nós temos isso. Né? Eu te diria que é extremamente raro de ter uma pessoa que tenha um déficit natural de melatonina. Né? Mas, né, como a gente sabe do funcionamento dela, né, ela se tornou uma substância, né, que pode ser muito útil, né, para lidar com transtornos com distúrbios de sono. Tá? Agora, o que a gente tem duas coisas que nós temos que entender. Né? Em primeiro lugar, né, as doses de melatonina, que são doses reguladoras do
do ritmo circadiano, né, do despertar, dormir, são doses muito pequenas, muito pequenas. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, depois que a gente passa de 0,5 miligramas de melatonina para uma pessoa, né, ela já perdeu o efeito regulador. Ela se tornou um sedativo, vamos dizer assim. Tá? Então, todas as doses que nós geralmente utilizamos, né, em crianças dentro do espectro, e que funciona muito bem, né, não são doses reguladoras do ciclo, são doses que nós estamos usando para realmente ajudar a pegar no sono. Tá? Tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada errado com isso, porque as outras opções que nós temos em termos de medicação são opções bem menos favoráveis do ponto de vista de efeitos colaterais. Né? Então, é útil, é muito útil. Né? Nós temos que entender como é que nós estamos usando, né? Nós temos que entender que existem variações. Né? O ideal, realmente, é nós tentarmos utilizá-la como algo que vai, vamos dizer assim, novamente regular o ciclo, né? 2, 3, 4 noites, daí se tenta parar e ver se as coisas voltaram ao normal. Né? E se não for, ela pode ser usada por períodos maiores. Né? Certamente, hoje em dia, nós já temos trabalhos de crianças que estão tomando melatonina há anos. Né? Então, nós temos que pensar, né? Eu sempre digo assim, né? Em primeiro lugar, as características do sono de uma criança ou de uma pessoa dentro do espectro é diferente da característica de sono de uma pessoa atípica. Ou seja, se nós estudarmos uma polissonografia, né, ou em muitas polissonografias, as características das fases do sono, elas são diferentes numa pessoa autista do que numa pessoa atípica. Tá? Então, não é simplesmente o fato de que, por acaso ele não dorme. Não, é que o próprio sono é atípico. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Né? Segundo lugar, né, que eu acho que do ponto de vista prático também é muito importante. Né? Quando nós falamos na necessidade de sono, né, claro que a gente está falando da necessidade de sono da criança, né, mas nós também estamos falando na necessidade do sono dos cuidadores. Né? Ou seja, né, se tu ficas, né, todos os dias acordada até as 4 horas da manhã e às 7 da manhã tu tem que sair para trabalhar, quanto tempo tu vai conseguir trabalhar de uma maneira saudável antes que isso consiga afetar o teu nível de funcionamento? Né? Então, voltamos de novo àquela questão. Às vezes, né, a questão de lidar com o sono da criança do autista, seja com o uso de melatonina, ou seja o que for, né, ele é diretamente ligado ao fato que nós temos que respeitar a capacidade dos pais, por mais sacrificados que eles sejam. Né? Todo tempo eu tenho pais que me dizem assim, não, mas eu aguento, eu me sacrifico. Não é essa a questão. A questão é se tu, como mãe, ou né, fulano como pai, vai poder continuar no mesmo nível de capacidade de intervenção positiva se eu estou privado de sono há anos, se eu não durmo há anos. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Eu tenho transtorno do sono desde pequena, né? E o Nicolas, graças a Deus, puxou o Alexander, porque o Alexander, ele desencarna durante a noite e ele ressuscita pela manhã. A gente tem uma Páscoa todos os dias aqui em casa. Coisa boa, né? O Nicolas, graças a Deus, ele puxou o Alexander para isso. Ele tem um sono maravilhoso, ele vai dormir sempre no mesmo horário e ele acorda sempre no mesmo horário e ele dorme plenamente a noite inteirinha. Então, a única coisa que acordava o Nicolas era a febre. E aí ele acordava e ele ficava assim. Ele ficava ofegante, mas ele não chorava, não fazia nada. Então ele tem um sono perfeito. E eu, desde pequenininha, tenho transtorno do sono. Eu sempre fui sonâmbula e eu sempre eu vou ao banheiro 782 vezes durante a noite. Porque se não for, quando eu era pequena, eu fazia muito xixi na cama. Muito. É o único sonho que se realiza. É aquele sonho que você faz sonho fazendo xixi e você faz de verdade. É o único sonho que se realiza esse, né? Então, assim, até hoje eu durmo muito pouco, eu tenho um sono muito picado, e isso é muito ruim, né? Então, assim, eu tive que começar a tomar melatonina, e aí começou a me ajudar um pouquinho, mas não dá efeito sedativo, né?
e eu tomo bem pouquinho, mas de vez em quando eu corto, tomo de vez em quando eu corto. O meu pai também tem transtorno do sono, ele toma melatonina e não dá nada para ele. Ele não consegue dormir de jeito nenhum. Ele tem que tomar Para quetiapina. mim também não funciona. Ele Para mim tem que tomar não quetiapina. funciona. Como eu tomo só de vez em quando, eu tomo só um pouquinho, ele ajuda a dar aquela regulada. Mas assim, eu durmo, vou ao banheiro. É o sono picado, ele não me dá um efeito sedativo, né? E as pessoas estão perguntando aqui qual que é a dose segura para ajudar a pegar só no sono. A regular é 0,5, né? Ou vai depender da pessoa? Ninguém sabe, né? O que a gente sabe é que a gente começa sempre com uma dose, né, que a gente considera baixa, né? Seria, vamos dizer, 0,5 miligramas, né? E, né, em geral, a gente usa até 3 miligramas. Né? Eu tenho algumas crianças que tomam 6 miligramas. Eu tenho raras pessoas que tomam 10 miligramas. Né? Então, ninguém sabe qual é uma dose excessiva de melatonina. Ninguém sabe disso. Tá? Né? Como eu falei, né, é uma questão de que opções nós temos. Né? Acho que dentro das opções... a melatonina não é uma medicação, mas dentro das opções terapêuticas, né, medicamentosas, né, a melatonina, de longe, é a mais segura, né, do que as nossas outras opções. Mas algumas vezes a gente vai ter que usar outras coisas. Né? Então, não devemos ter medo, né, pessoal, de usarmos. Né? Aliás, né, isso é verdade para todas as medicações. Né? Em primeiro lugar, não existe medicação que trate autismo. Né? Mas existem medicações que podem ajudar, né, algumas das comorbidades associadas ao autismo e permitir uma melhora significativa. Né? Então, nós não podemos ter medo de usar medicação, né? Mas nós também nós temos que entender exatamente para que nós estamos usando a medicação, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais dessa medicação, para que a gente possa realmente tomar decisões bem pensadas. Exato. Né? A decisão bem pensada é a melhor. E o médico ele tem que saber nos instruir certinho, porque tem uns que falam assim, acontece muito aqui no Brasil, não sei se acontece aí, assim, seu filho, que ele tem autismo mesmo, tá? Dá uma Ritalina de manhã, uma Risperidona à noite. Tchau, daqui um ano você volta, né? A nossa live vai cair e a gente já volta com dietas e muito mais. Então, tá, joia. Nos vemos daqui a pouco, então. O Alexandre vai ver se ele consegue. Eu só dou um oi para a Maíra Gaiato, que está aí, que eu já vi que ela está aí. Ai, tenho vontade de falar com a Maíra Gaiato, gente. Todo mundo fala tanto dela, eu gostaria de conhecê-la. 28 ela segundos. Está aí nos ouvindo. A gente já volta, então, tá, pessoal? Tá Um bom. beijo, até daqui a pouco. Tá, joia. Tá.